bom dia, amigos, queridos amigos ouvintes da Mundial. Estamos aqui hoje iniciando o nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial aqui em São Paulo. Para quem nunca me escutou, eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Temos o programa aqui na Rádio Mundial há muitos anos, 22 anos, sempre nas terças-feiras às 8 da manhã, e eu falo semanalmente sobre homeopatia e medicina chinesa. Hoje o tema do programa vai ser zumbido no ouvido, anotem aí. No começo agora eu vou falar sobre o Guia Prático de Medicina Chinesa, que foi o meu livro lançado esse ano. Nós lançamos agora em março um livro saindo agora. Nós estamos também na live da Rádio Mundial. Você que está aí com acesso à internet, Facebook, entre no Facebook, a Rádio Mundial, e vocês vão ter a imagem desse programa ao vivo, né? Vai acompanhando comigo, eu vou falar hoje sobre zumbido. Mas gostaria de apresentar o livro para quem ainda não sabe, esse livro tão esperado, que é o Manual Prático de Medicina Chinesa, para autoconhecimento, com as teorias dos órgãos e vísceras, alimentação na medicina chinesa e um glossário de A a Z das doenças. Nós já estamos preparando a segunda edição do livro, a primeira praticamente esgotada, temos poucos exemplares. Ainda temos. Esses livros estão distribuídos em alguns pontos, né? Pela internet, você pode comprar, coloque lá, Guia Prático de Medicina Chinesa, doutora Ana Clélia Matos. Você pode encontrar no site da Editora Alfabeto, editoraalfabeto.com.br, Amazon, Livraria Cultura pela internet, americanas.com, e na Livraria Martins Fontes, para quem está aí na região da Avenida Paulista, a Martins Fontes tem exemplares do livro. Algumas farmácias de homeopatia foi distribuído o livro na farmácia homeoterápica. É só ligar no 3277-1007. Na farmácia Artesani tem exemplares do livro 3097-9900, 3097-9900. No Ipiranga, na farmácia Cisplatina, no 2915-7255, 2915-7255, farmácia Cilícia no Morumbi, ali perto do portal do Morumbi, 3746-9666, 3746-9666. Em Moema, na farmácia Florales, na Avenida Gami, telefone 5051-2577, 5051-2577. Farmácia Herbes Natureles tem duas lojas no Largo Santa Cecília e também em Alphaville. No Santa Cecília, você pode ligar no 3222-7344, 3222-7344. Alphaville no 4195-0061, 4195-0061. São os pontos de venda do livro, ou pela internet. O mais fácil seria na Editora Alfabeto, que é a editora do livro. Nós já estamos preparando, praticamente já preparamos a segunda edição do livro, então não vai faltar. O livro é um livro colorido, bem prático. A ideia é ensinar medicina chinesa para você, não medicina chinesa no sentido da acupuntura, mas a teoria da medicina chinesa, do Yin, do Yang, dos 5 movimentos, dos 5 órgãos. Cada capítulo, cada órgão tem um capítulo, o espírito dos órgãos. A tabela aqui na página 130, a tabela com todos os elementos, os órgãos, vísceras, as estruturas orgânicas que cada um dos órgãos rege, os sentimentos e as emoções dos órgãos. Nós temos também os horários dos órgãos, enfim, um histórico da medicina chinesa de uma forma fácil de você entender. O livro tem bastante gravuras, o livro é feito em várias cores, então, tudo para você ter na sua cabeceira. O glossário de A a Z, no final do livro, vai te trazer a perspectiva, por exemplo, de uma contusão.
Tem lá o que é uma contusão, quais são os medicamentos fitoterápicos chineses que podem ser usados. Também falamos muito do emocional em várias doenças, como a doença de Crohn. O que é a doença de Crohn, quais são os meridianos envolvidos, os medicamentos utilizados e o emocional. O que quer dizer o emocional na doença de Crohn e assim por diante. Nós temos dengue. Quais são os medicamentos para dengue, para dermatite atópica, depressão, diabetes, enfim. Tem um glossário aí de doenças de A a Z. Lógico, não tem todas as doenças, que é impossível tê-las, mas as mais comuns estão aqui presentes no livro, ok? Então, Guia Prático de Medicina Chinesa. Bom, hoje nós vamos começar o nosso programa falando sobre zumbido. Zumbido no ouvido. Calcula-se que 28 milhões de brasileiros têm zumbido no ouvido, a média. É um som extremamente irritante e, em geral, a grande maioria dos zumbidos, 90% dos zumbidos, vem acompanhado de perda auditiva. O motivo de as pessoas idosas terem mais zumbido é porque o ouvido ele é regido na medicina chinesa pelos rins. Então, o rim rege a audição, o aparelho auditivo. E na medida que nós vamos envelhecendo, esse rim vai envelhecendo. Vocês vão ver no capítulo do rim no livro, no canal do YouTube, no meu canal, doutora Ana Clélia Matos no YouTube, vocês podem ter acesso ao vídeo do rim. Todo esse material aqui da rádio, são mais de 70 vídeos no YouTube e no Facebook, página pública, falando das doenças na medicina chinesa. Na medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a potência energética do rim, com isso temos mais perda auditiva. Atrás da perda auditiva, nós temos a questão do zumbido que aparece. As partes intactas do ouvido trabalham em dobro quando existem partes do ouvido comprometidas e com isso podem gerar aquela certa barulheira constante. O zumbido, em geral, pode ser um zumbido passageiro, né? Às vezes um dia, uma semana, algumas horas, ou um zumbido crônico. Existem vários tipos de zumbido que os pacientes descrevem, desde um barulho de cigarra, apitos, um barulho de concha com eco no ouvido, barulho de pressão, como se fosse uma panela de pressão, chiados de cachoeira, por exemplo, tinidos mais finos, mais agudos, mais graves. Existem, quando nós recebemos um som, o som vem de fora do nosso corpo, ele penetra pelo nosso aparelho auditivo e é passado um impulso nervoso e o nosso cérebro reconhece aquele impulso, aquele som. Então, o cérebro, ele registra aquele som e a gente, então, faz aquela escuta. Muitas vezes, nas doenças do zumbido, não há um som externo que emite um sinal, um impulso nervoso para o cérebro. Muitas vezes existe um impulso nervoso contínuo, sem necessariamente ter um som externo estimulando esse impulso nervoso. Então, isso é um mistério, né? Hoje em dia, nem sempre se sabe a causa dos zumbidos. Existe até uma crença popular de que zumbido não tem cura. Às vezes é verdade, não tem cura, mas muitas vezes tem cura sim. Quais são os fatores de risco para zumbido? Em primeiro lugar, o consumo de doces, de açúcar, isso claramente interfere no zumbido. Excesso de sal, excesso de café, muita cafeína, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, pessoas que bebem diariamente, mas eu bebo só 2 latinhas de cerveja, eu bebo 2 cálices de vinho todo dia. Isso a médio e longo prazo vai criando problemas no fígado, e eu vou falar ainda nesse programa sobre as deficiências registradas na medicina chinesa que podem levar aos casos de zumbido. Hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, pode levar a zumbido. Diabéticos,
tem mais facilidade. Colesterol elevado, uso abusivo dos fones de ouvido. Tomar muito cuidado, principalmente os jovens que estão sempre com fone de ouvido. Não deixar o fone muito alto no ouvido, abaixar esse volume. Até excesso de cera no ouvido pode, placas, né, rolhas de cera no ouvido, às vezes a pessoa não sabe o que tem, pode estar levando a zumbido. Problemas da articulação temporomandibular. A articulação pode ter problemas e isso levar a interferência no aparelho auditivo. Infecções de ouvido de repetição, pessoas que têm sempre saída de secreção no ouvido cronicamente, infecções, às vezes na infância toda do ouvido, na idade adulta podem ter problemas de zumbido. Tabagismo, existe uma relação de quem fuma com zumbido, existe uma maior possibilidade. Desvios da coluna, principalmente da coluna cervical, hérnia de disco cervical, escoliose na cervical pré-torácica, pode levar a zumbidos. E nos velhos, como eu já disse, os zumbidos são mais frequentes. Exames são diagnosticados, né? São pedidos e diagnosticados em geral, obviamente, pelos otorrinolaringologistas. São feitos exames de audiometria para ver se tem perda da capacidade auditiva e relacionado ao zumbido, exames de sangue, etc. Os zumbidos são muito baixos. Às vezes a pessoa tem a impressão de que aquele zumbido é horrível, é alto demais, mas em geral são de 3 a 7 decibéis. Isso é considerado muito baixo. Em geral, são os zumbidos mais agudos. E a percepção do zumbido é muito subjetiva. Tem pessoas que com um zumbido de 3 decibéis se encontram extremamente incomodadas. E pessoas com zumbido de 7 decibéis, às vezes até de 10 decibéis, levam numa boa, isolam aquilo e não dão valor. Tanto o zumbido um zumbido crônico prolongado pode levar a sintomas de ansiedade, como uma ansiedade e o estresse elevado pode levar a zumbido. Existem casos descritos nos livros médicos de pessoas que tiveram zumbidos por tantos e tantos anos e tão enlouquecedores que chegaram a cometer suicídio. Lógico que isso é raridade, obviamente, mas muitas vezes causam perturbações muito sérias emocionais e até psiquiátricas. O tratamento hoje na medicina alopática envolve o uso, muitas vezes, de aparelhos amplificadores que acabam resolvendo. Então, se a pessoa tem uma perda auditiva e tem um zumbidozinho de fundo, usando um aparelho auditivo que amplifica o som, acaba não percebendo mais o zumbido. 90% tem perda auditiva, 10% dos casos não tem perdas auditivas. Aí os médicos vão investigar com os exames de sangue, mas é muito importante que você que tenha zumbido perceba qual é o gatilho que desencadeia um aumento desse zumbido. Por exemplo, quando você bebe, quando você come chocolate, quando você come muito doce, aumenta o teu zumbido. Presta atenção. Quando você fuma mais, quando você ingere comida muito salgada, aumenta ou não aumenta os zumbidos? Dentre os vários tratamentos para zumbido, um deles é o uso de vasodilatadores periféricos, que são receitados pelo otorrino. Ansiolíticos, para diminuir a irritabilidade causada pelo próprio zumbido. Até anticonvulsivantes são usados para tratar zumbidos importantes. Existe uma terapia chamada terapia de habituação do zumbido, que é aprender a conviver com o zumbido sem incomodar. Então, você gera com um aparelhinho no ouvido um ruído um pouco mais baixo, porém contínuo e monótono, e a pessoa começa a prestar atenção só naquele
barulhinho contínuo e monótono. É como se você estivesse trabalhando com uma CPU do computador ligada. Você percebe que tem ali uns decibéisinhos muito baixos, aquilo você nem presta atenção, você passa o dia do lado do computador, aquele barulho não te incomoda e você não percebe. Então, a terapia de habituação do zumbido é criar um aparelho que emita um zumbido menor do que os decibéis do zumbido em si. E tem dado certo muitas vezes aí para muitas pessoas. Isso foi criado nos Estados Unidos e tem trazido benefícios aí. Conheço pessoas que se beneficiaram. Algumas clínicas aqui de São Paulo já tem. Vou falar agora do zumbido na medicina chinesa. Como é que é visto o zumbido na medicina chinesa? Essa explicação que eu vou te dar agora está aqui no meu livro, na página 215 do livro, eu falo sobre zumbido. Bom, então, o zumbido na medicina chinesa pode ser por excesso do calor do fígado até uma quantidade de fogo grande no fígado. Fogo é assim, aquele calor exagerado. O yang do fígado muito exagerado. Quando você tem o yang do fígado exagerado, você tem uma coisa que os chineses chamam de vento interior. Quando é associado à mucosidade, a quantidade de zumbido pode ser maior. Então, pode estar relacionado esse yang, esse fogo do fígado aumentado, com dietas com muita gordura, muita fritura, muita carne vermelha, dietas frias, pessoa que só come salada, dietas muito pesadas também, tanto o frio da salada pode levar a um aumento do yang do fígado, quanto comidas pesadas, com muito açúcar, com muito glúten, com poucas verduras e legumes. Acumulam-se aí mucosidades que vêm do erro da alimentação, formação de calor no fígado que caminha para a vesícula biliar. Nós temos que lembrar que o meridiano da vesícula biliar, ele passa em torno do ouvido, né? Começa aqui, né, no cantinho do olho, faz um zigue-zague na lateral da cabeça e passa ao redor do ouvido. Então, o ouvido na acupuntura, um zumbido no ouvido, nós colocamos muitas agulhas no meridiano da vesícula biliar. Na Escola Paulista de Medicina, nós fazemos, né? O pessoal da acupuntura faz muita acupuntura para zumbido no sentido de acalmar o incômodo, quer dizer, o zumbido aparentemente diminui, mas na verdade o que diminui é a percepção. Então nós acalmamos o Shen, que nós chamamos de alma. Com as agulhas de acupuntura você se acalma e o zumbido fica menor, menos perceptível, menos incômodo. Esse zumbido ele pode vir, no caso do aumento do yang do fígado, acompanhado de tonturas. Pode vir tonturas, enjoos, uma pequena percepção assim de labirintite, não tão forte. Existem medicamentos no caso do aumento do yang do fígado, como o Tianma-Goltein. O próprio ginkgo biloba ajuda muito no zumbido. Pessoas que querem tomar, podem tomar 80 miligramas de ginkgo biloba. Atenção para as pessoas que usam anticoagulantes, que não pode misturar ginkgo biloba. Se houver um amargor na boca, pode ser acrescentado o Longdan Xie-Gantan. Isso está no livro, gente. As dosagens é sob prescrição médica. Emocionalmente, no yang aumentado do fígado, você tem pessoas nervosas, irritadas e com indecisões. Pessoas que às vezes são decididas na vida profissional e são indecisas na vida pessoal. Outra causa de zumbido pela medicina chinesa é a deficiência do qi e do sangue do fígado. Esse tipo de zumbido está relacionado a déficit do yin do fígado, atrelado à anemia, por exemplo, devido a uma má alimentação ou anemias vindas de perdas sanguíneas crônicas, menstruações abundantes, perdas intestinais de sangue, perdas gástricas de sangue, que às vezes a olho nu não se percebe e vai ver, a pessoa está com anemia, vai verificar, tem zumbido também.
Emocionalmente, pode estar relacionado à insegurança e também às indecisões. O terceiro tipo de causa na medicina chinesa é por deficiência do rim. Talvez seja o zumbido mais frequente. Em geral, se manifesta depois dos 50 ou 60 anos de idade por desgaste do qi, da energia do rim a longo prazo. Medicamento clássico de tonificação de rim é o Liu Wei Di Huang Van. Outro medicamento é o Zuogivan, que também restabelece a essência vital do rim e do sangue. Dosagem também por médicos. Emocionalmente, esse tipo de zumbido, quando nós falamos de desgaste do rim, nós pensamos sempre que rim está relacionado a medo e também pode haver um excesso de autoritarismo, que é o yang do rim elevado. Por muitos anos, as pessoas autoritárias, aliás, eu sempre digo que o autoritário, no fundo, ele é medroso. Ele exerce esse poder de autoritarismo para controlar tudo, porque no fundo ele tem medo. Medo que as coisas não deem certo, que sobre para ele. Então, esse autoritarismo que levou a um desequilíbrio do yin, do yang e do rim pode gerar zumbidos muito constantes e crônicos. O zumbido pode ser tão forte que causa insônia, irritabilidade na hora de dormir. O sono acaba não sendo reparador, acorda cansado, acarreta mais cansaço ainda e piora do zumbido na medida que ele vai se acumulando com noites e noites insones. Só vai piorando. Enfim, fica um ciclo vicioso, interminável e estressante. Nesses casos, além de tonificar o yin do rim, nós temos que acalmar a mente com medicamentos naturais, fazer sessões de acupuntura, fazer massagens, tudo aquilo que leve você a um relaxamento maior, né? Fazer meditação, tentar olhar a sua alimentação. Na deficiência do yin do rim, não se pode usar nada gelado, nada frio, nada cru. Né? Pessoa que tem muita insônia, que acorda cansada, que tem pés e mãos gelados, tem deficiência do rim, tem que tomar cuidado com bebidas geladas que só vão piorar o zumbido no ouvido, ok? Então, o zumbido no ouvido, se não for curado, pelo menos pode ser amenizado com técnicas, né, que façam com que você não fique tão estressado com o próprio zumbido. E existem pessoas que começam a fazer as sessões de acupuntura, tomar homeopatia, tomar a fitoterapia chinesa e, de repente, essas pessoas relatam que o zumbido desapareceu de uma hora para outra. O zumbido, muitas vezes, que vem de anos e anos e anos, acaba resolvendo completamente esse zumbido, ok? É isso que eu tinha para falar. Lembrando que esse vídeo do zumbido vai amanhã para o meu canal do YouTube e Facebook, página pública, e vocês vão ter oportunidade. Está também a medicina, no meu livro de medicina chinesa, o zumbido, lá no final do livro tem as explicações, tá bom?